Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo este vídeo. Eu sou o professor Vitor de Biologia e hoje nós estaremos tratando sobre bioquímica. Vale ressaltar que esta será a nossa primeira aula sobre bioquímica, uma aula mais introdutória, portanto, haverão outras aulas futuramente para darmos prosseguimento a este conteúdo. Porém, sendo uma aula introdutória, tem algumas coisas aqui que vocês precisam já ter em mente, como aqui nós vamos estudar o quê? A química dos seres vivos, ou seja, a química que envolve a biologia, a química dentro da biologia. E dentro desta área nós dividimos esse conteúdo em duas partes, compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Sendo os compostos inorgânicos, água e sais minerais, que são compostos que não apresentam carbono na sua constituição. Já os compostos orgânicos, como carboidratos, proteínas e lipídios, são compostos que apresentam carbono como um de seus constituintes. Porém, temos aqui uma breve exceção, que seria o gás carbônico, CO2, que por mais que seja constituído por carbono, não se classifica como um composto orgânico, beleza? Bom, vamos adiante. A aula de hoje vai ser focada onde? Na água, que é um dos compostos inorgânicos que nós vamos estudar, perfeito? Nós vamos estudar primeiramente hoje só água. E numa próxima aula, na nossa segunda aula de bioquímica, nós vamos estudar hoje sais minerais. Portanto, fica ligado aqui que nós vamos ver algumas características básicas sobre a água. Primeiramente, vocês têm que lembrar que a água, por ser um composto inorgânico, não irá apresentar carbono na sua constituição. Ela apresentará somente dois átomos, dois tipos de átomo, que seria o hidrogênio e o oxigênio. Lembrando que são dois átomos de hidrogênio e apenas um de oxigênio, formando assim a molécula aqui, ó, de H2O, perfeito? Essa molécula, galera, é uma molécula muito importante para a vida em si. Creio eu que você já tenha ouvido falar que nós não conhecemos vida que seja independente, que não dependa da água, da existência de água. Nós temos o quê? Espécies que sobrevivem por bastante tempo, conseguem se desenvolver com uma pequena quantidade de água. Porém, em algum momento da vida de alguma espécie, dessa espécie qualquer aí, ela vai ter que ingerir, vai ter que utilizar água para sobreviver, perfeito? Até mesmo as teorias de origem da vida propõem o quê? Que a vida surgiu nos oceanos primitivos, perfeito? Então, até que isso mude, a água é um elemento fundamental para a existência de vida aqui na Terra ou em qualquer outro canto do nosso universo, perfeito? Outro ponto a ser ressaltado sobre a molécula da água. Ela é uma molécula considerada polar, perfeito? Por que polar? Ela apresenta polos, polo negativo e polo positivo. Como assim? O oxigênio, ele apresenta uma carga que a gente considera uma carga o quê? Negativa, enquanto os hidrogênios, eles apresentam uma carga positiva. E isso vai ter uma grande influência, assim que eu mudar esse quadro aqui e for falar das demais características da água, porque isso daqui vai influenciar muito no papel dela nos organismos vivos, ok? Outra consideração a se fazer sobre a água antes da gente dar prosseguimento. Ela compõe cerca de 75% do nosso corpo, do corpo humano. Estima-se que, comparando assim em todos os organismos, ela vai compor entre 75% a 85% do organismo de qualquer ser vivo, beleza? De qualquer organismo vivo, ok? Lembrando que isso é uma estimativa, pode ser tanto mais que 85% quanto menos de 75%, beleza? Isso daí é só uma média, ok? Agora, dadas essas características principais, essas nossas características iniciais, vou dar um tempo aqui para vocês baterem o print, pausarem o vídeo, fazerem suas anotações, seus esquemas, e aí eu vou mudar o quadro e vou falar mais a fundo de todas as características da água que fazem ela ser fundamental para a vida, perfeito? Então, 3, 2, 1 e... Agora sim, o quadro mudou. Vamos falar um pouco mais sobre essas características mais específicas da água, perfeito? Vamos lá. Primeira característica que eu quero ressaltar para vocês é
a característica de solvente universal. O que seria primeiramente um solvente? Um solvente seria alguma substância capaz de dissolver solutos, beleza? Solutos, matérias no estado sólido, por exemplo, açúcar, o sal de cozinha são exemplos, beleza? No caso, a água, ela é um ótimo solvente, por isso que ela é chamada de solvente universal. Ela consegue dissolver uma grande quantidade de solutos, como no exemplo que eu dei aqui, o sal de cozinha, o açúcar, o leite, o Nescau, o Toddy que vocês consomem na casa de vocês, perfeito? E essa característica de solvente universal se deve justamente pelo fato que eu mencionei no quadro anterior dela ser uma molécula polar, perfeito? Como assim? O fato dela ser uma molécula polar significa que ela pode se ligar ou até mesmo dissolver elementos, substâncias, moléculas que também são polares, beleza? Um exemplo, o próprio sal de cozinha e o açúcar são exemplos de moléculas polares e que por isso podem ser dissolvidas pela água. Faz um experimento, pega uma colher de sal, uma colher de açúcar ou até mesmo os dois, coloca no copo de água e começa a misturar até que tu não veja nenhum grão de sal, de açúcar. Significa o quê? Que aquela matéria, aquele soluto que tu colocou no copo de água foi completamente dissolvido, perfeito? Só que existem algumas moléculas que a água não pode dissolver, que ela não é capaz de dissolver. E essas moléculas são as moléculas apolares, ou seja, que não apresentam esses polos, polo positivo e negativo, como apresenta a molécula de H2O, perfeito? Exemplos são os próprios lipídios, óleos, gorduras, as vitaminas lipossolúveis, perfeito? São exemplos de moléculas apolares e que, por isso, não podem ser dissolvidas pela água. Nesse caso, são algumas exceções, né? Essa regra aqui de solvente universal, perfeito? Isso daí acho que você já tem bem claro em mente, porque se vocês colocarem óleo ou até mesmo gorduras na água, vocês vão perceber que esse óleo ou gordura não será dissolvido, não irá sumir na água. Ele vai o quê? Começar a se aglomerar junto com os outros lipídios que estão no ambiente e vão ficar lá, no cantinho deles, sem ser diluídos na água, perfeito? Normalmente eles ficam acima da água porque eles são menos densos que ela, perfeito? Passando essa característica, vamos para a característica da coesão. A coesão é basicamente o ato das moléculas de água se ligarem. Bora lá para um exemplo rápido aqui. Aqui está uma molécula de água. Aqui o oxigênio e aqui os dois hidrogênios. Essa molécula de água, ela consegue se ligar a outra molécula de água por meio dessas ligações que os hidrogênios vão realizar, perfeito? Bem aqui, ó, mais uma molécula de água. Os hidrogênios, eles podem fazer ligações entre eles, possibilitando o quê? Que as moléculas de água se juntem, perfeito? Por exemplo, quando você está consumindo um copo de água, você está consumindo o quê? Várias e várias moléculas de água unidas por meio de ligações entre esses átomos de hidrogênio. E isso reflete num fenômeno que a gente conhece como tensão superficial. A tensão superficial vocês conseguem observar quando? Não sei se vocês já perceberam, quando está uma bacia de água, uma água parada, por exemplo, e vocês veem um mosquito, uma mosca ou qualquer outro inseto pousando naquela água parada e eles conseguem simplesmente ficar em pé nessa água, eles não afundam nela. Por quê? Justamente por causa desse fenômeno da tensão superficial. Na superfície da água, de uma água parada, por exemplo, essas moléculas de água, elas realizam ligações mais fortes. Ou seja, as ligações que ocorrem na superfície da água são mais resistentes, são mais fortes que as ligações que ocorrem no fundo dessa água parada, perfeito? E por isso, a superfície dela apresenta uma maior resistência ao peso de pequenos insetos, por exemplo, como um mosquito. Até mesmo algumas aranhas conseguem ficar na superfície da água sem afundar, justamente por causa dessa tensão superficial, que é motivada pelo quê? Pela ligação entre os hidrogênios que formam a molécula de água, perfeito? Passando, característica da adesão. Adesão e coesão são características muito semelhantes, perfeito? Porém, grava o seguinte, coesão é a ligação
entre moléculas de água, primeiramente. E a adesão é a ligação entre a molécula de água e outras substâncias e outras moléculas. Porém, as moléculas têm que ser também polares, que nem a água, perfeito? Senão não existe interação. Então grava aí. Adesão é a ligação, é a união de moléculas de água com outras moléculas que também são o quê? Polares, perfeito? A gente costuma dizer que é por isso, por essa característica, que a água molha, perfeito? Como assim, professor? Como assim a água molha por causa disso? Galera, vamos lá. Se o tecido da tua camisa fica molhado, quando tu pega chuva, por exemplo, é porque a água se ligou ao tecido da tua camisa, por exemplo, ao algodão. E se ela se ligou ao algodão, significa que ele é uma molécula também o quê? Polar, perfeito? Então grava isso daí. Quando a água se ligou na tua camisa, ela ficou o quê? Molhada. Esse é o fenômeno de adesão acontecendo na prática, perfeito? E esse fenômeno de adesão, ele se reflete aqui, olha, na capilaridade. A capilaridade é basicamente o ato da água conseguir ir contra a gravidade quando ela está se ligando em tubos muito finos, muito pequenos, tubos o quê? Capilares da espessura de um quê? De um fio de cabelo, por exemplo, perfeito? Vocês podem observar isso como? Pega uma toalha, não precisa ser uma toalha que vai se jogar no banho, pode ser uma toalha pequena, por exemplo, coloca somente a ponta dessa toalha no recipiente com água. Vocês vão ver que com o passar do tempo, a água ela vai subindo pelos fios dessa toalha. Ela vai contra a gravidade. Isso é o quê? É o fenômeno da capilaridade. E é assim que ocorre nas plantas. A água subindo da raiz até as folhas de uma árvore, por exemplo. Esse é o fenômeno do quê? Da adesão, refletido aqui na capilaridade, ocorrendo em um vegetal, em uma árvore, perfeito? Junto, lógico, com o fenômeno da coesão. Agora, próxima característica, regula a temperatura corporal. A água, ela é perfeita para regular a temperatura do teu organismo. Por exemplo, agora eu estou aqui gravando essa aula num ambiente fechado, justamente para minimizar o quê? Os ruídos, os sons vindo de fora. Eu estou o quê? Com calor, estou me sentindo aqui com calor. Porém, a água, ela impede que o meu corpo aqueça além do que ele pode suportar. Por quê? Porque ela apresenta um alto calor específico, uma coisa que vocês vão ver melhor onde? Na física, perfeito? Esse alto calor específico significa basicamente o quê? Vou facilitar aqui para ti. Lógico, tu vai ver isso daqui melhor numa aula de física, mas eu vou facilitar esse conceito aqui para ti. Significa que a água precisa receber muito calor para aumentar a sua temperatura, ou ela precisa perder muito calor para diminuir a sua temperatura. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ela altera muito pouco a sua temperatura, ela demora para alterar a sua temperatura, ou é muito difícil que ocorra essa alteração. E isso mantém a tua temperatura corporal estável, perfeito? Como essa temperatura da água demora para ser alterada, ou alterada com muita dificuldade, isso acaba resultando no quê? Numa temperatura corporal estável, perfeito? E isso é ótimo para você, porque você não superaquece, não vai aquecer além do que o seu organismo aguenta e dificilmente você vai sofrer com hipotermia também, beleza? A temperatura do seu corpo dificilmente vai cair a um nível drástico, por exemplo, beleza? Lógico, essa regulação aqui da temperatura corporal se aplica tanto a nós, seres humanos, ou até mesmo um vegetal, perfeito? Que impede com que ele superaqueça também em dias de muito sol, uma vez que ele é um organismo fixo, ele é séssil, ele não sai do lugar. Quando está muito quente, a planta ela não pode simplesmente andar e ficar debaixo de uma sombra, lá dentro de uma casa, por exemplo, diferente de nós. Ou seja, isso é tão importante em plantas quanto em nós, seres humanos. Última característica, quinta e última característica, participa de processos metabólicos, ela participa do teu metabolismo. Como assim? O teu metabolismo ele se divide em dois tipos, o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo é a criação, é a síntese de moléculas, ou seja, a água participa da criação de moléculas. E o catabolismo é a quebra, é a degradação dessas moléculas em moléculas o quê? Menores. Pega uma molécula grande e quebra ela em moléculas menores. A água também participa desse processo, perfeito? Um exemplo aqui de anabolismo que
que existe na presença de água. São reações, na verdade, de condensação. Beleza? E onde é que ocorre uma reação de condensação? Quando tu une dois aminoácidos. O aminoácido é a menor parte de uma proteína, é o monômero de uma proteína, que a gente vai ver melhor nas aulas de compostos orgânicos, perfeito? Quando tu une vários aminoácidos, tu consegue formar uma proteína. Porém, essa união ela é intermediada pela molécula de água. A água, ela auxilia na união entre aminoácidos, na reação de condensação, perfeito? E nessa reação de condensação, existe a liberação de água. Aí está onde a presença de água nesse tipo de metabolismo. Tu está criando uma proteína, portanto é o quê? Um anabolismo, que é feito a partir de uma molécula de água. Existe uma molécula de água nesse tipo de metabolismo. Agora, um tipo de catabolismo na presença de água. Basicamente, tu tem disacarídeos ou até mesmo polissacarídeos que são fragmentados em basicamente glicose, por exemplo, que é um monossacarídeo, na presença de água. A água, ela realiza a hidrólise, que é basicamente a quebra da água, e divide essas moléculas maiores de carboidratos, de sacarídeos, os polissacarídeos ou oligossacarídeos também, resultando o quê? Em monossacarídeos, como por exemplo a glicose, perfeito? Bom, galera, aqui nós encerramos a nossa aula sobre a água. Foi uma aula um pouco mais curta, perfeito? Em comparação com aquela de virologia, sobre os vírus, no caso, para ficar uma aula um pouco mais direta, mais fácil de vocês acompanharem na casa de vocês, beleza? Qualquer dúvida, podem deixar no chat. E é isso aí, se cuidem, fiquem bem e até a nossa próxima aula, perfeito? Tchau, tchau!